Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim aqui para responder algumas perguntas que vocês me mandaram. Eu coloquei uma mensagem aqui na comunidade do YouTube, pedindo para que vocês me enviassem perguntas para que eu pudesse fazer um vídeo e responder sobre o campo missionário, sobre a minha vida, enfim, sobre o que vocês quisessem. E eu recebi algumas perguntas, recebi algumas também lá no Instagram, e aí eu juntei tudo e vou responder aqui num só vídeo para vocês. Se você não me conhece, o meu nome é Niele Galindo e eu sou missionária aqui no Rio Grande do Sul há um pouquinho mais de 3 anos. Eu vim pra cá com 19 anos e Deus tem me dado a oportunidade de servir de forma integral aqui no Rio Grande do Sul. E há mais ou menos um ano eu tenho tentado documentar de alguma forma esse período que Deus tem me permitido viver aqui, através dos vídeos, através de algumas reflexões, enfim, tanto para mim guardar isso na memória, mas nesse percurso eu percebi que também podia ser uma forma de abençoar outras pessoas, de compartilhar o evangelho com outras pessoas e um pouco da minha visão sobre o campo missionário, sobre, enfim, tudo isso que Deus tem me permitido viver nesse tempo aqui. Então, se você gosta desses assuntos, aqui eu falo sobre as minhas leituras, sobre minha rotina aqui no campo missionário, a minha rotina na vida comum e ordinária. Então, se você gosta de algum desses assuntos, se inscreva aqui no canal e faça parte, né, disso que Deus tem feito na minha vida também. Eu gosto muito também de ouvir aí as experiências de vocês, então é muito bom dessa troca. E é isso, sem mais enrolações, vamos para as perguntas desse vídeo. Se você já tá por aqui há algum tempinho e viu os últimos vídeos, eu tenho postado bastante alguns vlogs e compartilhado um pouco sobre um trabalho com crianças que nós temos aqui. E eu recebi algumas perguntas sobre esse trabalho que a gente tem, e já era algo que eu queria mesmo compartilhar com vocês, então eu amei que chegaram algumas perguntas sobre isso. E a Juliana, ela deixou algumas perguntinhas sobre esse trabalho com crianças, e a primeira que eu queria responder, ela escreveu assim, ó. Oi, Niele, tudo bem? Como vocês fizeram no início do projeto para convidar as crianças para o evangelismo? Eu já tô há 3 anos aqui no Rio Grande do Sul, como eu falei pra vocês. Nos meus primeiros 2 anos, eu estive numa cidade chamada Sapiranga, que fica também na região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul, mas é uma cidade pequena, é uma cidade bem pequena, e ali eu desenvolvi um trabalho junto com uma outra missionária. A gente trabalhava integralmente ali numa congregação, com o apoio de uma outra igreja, e a gente ficou ali por 2 anos. E depois eu vim aqui eu vim aqui para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul também, ali no período das enchentes, e depois acabei continuando. Tanto em Sapiranga quanto aqui em São Leopoldo, eu participei de trabalhos com crianças, de formas diferentes, mas sempre envolvida ali, né? É uma área que eu gosto bastante de atuar. E assim, o que eu vou dizer aqui pra vocês vamos levar em consideração o desafio também que é aqui o Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os desafios missionários mesmo aqui do Rio Grande do Sul. A porcentagem evangélica cristã aqui no Rio Grande do Sul é muito pequena, é um dos estados menos evangelizados do Brasil. Então a gente encontra muita resistência aqui para o avanço do evangelho mesmo. Por isso que precisamos de muitos missionários aqui nesse estado. Mas é sério. E então, em Sapiranga, a gente tinha muita dificuldade para iniciar um trabalho com crianças. A gente, na verdade, nem conseguiu fazer de uma forma como a gente imaginava. Assim, na igreja, reunindo as crianças do bairro, a gente tinha um trabalho com algumas crianças que moravam próximas à nossa casa, que eram todos irmãos, basicamente. E eles eram uma família, assim, que era um pouco mais carente, enfim, e a gente tava ali trabalhando com eles em algumas áreas, e foi um trabalho muito bom. Mas a gente não conseguiu implementar, por exemplo, o trabalho que a gente tem aqui em São Leopoldo, Uma Tarde Alegre, que se vocês acompanharem os vlogs, vocês vão poder ver um pouquinho melhor, né? A gente se reúne toda semana, todo sábado, em um campinho aqui do bairro. E como que esse trabalho começou? Um ano atrás, um pouco depois da enchente, a gente recebeu aqui um jovem lá do Canadá. E eu acho que eu já até falei isso em outro vídeo, que foi uma das experiências assim mais marcantes que eu tive aqui no campo missionário, porque foi onde eu consegui trabalhar pela primeira vez como intérprete.
Eu falo inglês e eu pude ser intérprete dele por um mês, praticamente um mês, em tempo integral, assim. E foi uma experiência muito boa, e ele veio para iniciar um trabalho com crianças. Ele era professor lá no Canadá, e ele veio para principalmente trabalhar com as crianças que tinham sido atingidas pela enchente. Ele veio e a gente fez, durante 3 semanas, a gente foi fazendo um trabalho de ir nas escolas, entregar convites e convidando as crianças para ir para a igreja. No primeiro sábado, quando a gente se reuniu com as crianças, se eu não me engano, foram 3 crianças. Assim, a gente foi e a gente achou que ia muitas crianças. Na verdade, as minhas expectativas, elas estavam um pouco realistas, porque eu conheço que é a realidade do lugar. Muitas vezes as crianças se empolgam, mas as famílias às vezes não deixam que as crianças vá. E aí a gente foi e foram 3 crianças. E a gente falou, ok, vamos lá, vamos continuar. Na próxima semana já foram 10, se eu não me engano. E aí depois também mais 10. E aí a gente ele foi embora e a gente falou, não, vamos dar continuidade a esse trabalho. E aí a gente continuou, toda semana indo pra igreja, fazendo o trabalho, e lá a gente fazia com músicas, histórias, brincadeiras, enfim. Uma tarde assim, a gente chama de tarde alegre, né, para as crianças. E aí a gente continuou esse trabalho, só que na igreja a gente via que aquele trabalho ele não estava se desenvolvendo, ele não estava crescendo, ele não estava se expandindo. Tinha vezes que tinha uma criança, 2 crianças. E a gente andando pelo bairro, caminhando, conhecendo, né, a nossa comunidade, a gente encontrou um campinho, que na verdade esse campinho a gente já conhecia, a gente ia às vezes pra lá, e a gente queria iniciar um projeto de futebol lá. E aí, nesse meio tempo, a gente pensou, por que não começar um trabalho tanto ali na igreja, quanto nesse campinho também? Porque muitas crianças lá desse campinho, que moravam ao redor, não iam pra igreja, era um pouquinho distante. E aí a gente começou, e começou a dar muito certo. Nesse meio tempo, acabou que a gente parou de fazer na igreja e continuou apenas no campinho toda semana, e a gente tem feito desde então. E ali a gente convidou as crianças, só que como uma região do bairro um pouco mais vulnerável, então a gente acaba vendo uma adesão um pouco maior das próprias crianças mesmo, e elas levam outras crianças. Então, elas têm semanas assim que a gente teve quase mais de 20 crianças, 25 crianças, e tem semanas assim que a gente tem 10, que a gente tem 5. Essa última semana mesmo a gente teve 4 crianças, porque tinha uma programação na escola de festa junina, e aí muitas crianças foram, né, e algumas ficaram, mas enfim, é isso. Foi algo assim, bem intencional. A gente ia nas escolas, a gente entregava convites, a gente não podia entrar nas escolas, mas a gente convidava na porta das escolas, e também assim, conversando, conhecendo as crianças do bairro, e fazendo os convites assim, né, e foi aí uma leva a outra. Geralmente trabalho com criança é assim, às vezes vai começar com poucas, mas quando elas gostam mesmo do trabalho, na próxima semana você pode ter certeza que elas vão levar outras crianças, porque é assim que funciona. Então, foi basicamente assim que a gente deu início a esse trabalho. Mas nem sempre é fácil, né? Uma outra pergunta que ela fez foi: o que você acha que é importante para iniciar um trabalho com crianças? E eu acho que essa pergunta que eu estava respondendo antes leva a essa daqui. Eu acho que você precisa de ter muita persistência, paciência, porque muitas vezes no início vai ser um trabalho que vai parecer que não tá dando resposta, que você tá ali, mas às vezes nesse meio tempo alguma outra porta se abre, alguma outra oportunidade surge que pode ser muito mais eficaz. Então eu acho que é muito importante a gente estar atento às oportunidades e possibilidades ao nosso redor. E assim, muita oração, né? Orando a Deus, pedindo que Deus direcione, abre as portas, porque assim, a gente pode ter 1000 estratégias, mas no final das contas, gente, é Deus que tá no controle, é Deus que cuida dessas crianças, é Deus que cuida, que sustenta esse trabalho. Então não sou eu, não é a Aniele, mas é o Senhor. Então a gente tem que estar buscando sempre o Senhor, buscando o direcionamento dele e tá atento realmente às oportunidades que vão surgindo, sabe? A gente deixou de fazer aqui na igreja para ir para um outro lugar e tá sendo muito melhor, tá sendo muito mais frutífero. Então não é o prédio, né? Não é a instituição, a igreja, é o trabalho relevante que a gente tá fazendo num campinho,
muitas crianças às vezes nem sabem onde fica a igreja. Claro que a gente quer alcançar também as famílias dessas crianças, né? Não é um trabalho simplesmente social, é um trabalho evangelístico. Então a gente tá ali para levar o amor de Deus para elas e para que através delas as suas famílias também possam ser transformadas. E a gente já tem visto isso. A gente tem visto, teve até uma família de uma dessas crianças que começou a frequentar a nossa igreja, começou a congregar conosco. Então, é fruto de muita oração, de persistência, de paciência, e às vezes de mudar as estratégias mesmo. Às vezes de mudar o lugar, às vezes o lugar que a gente está tentando ali fazer aquele trabalho não vai ser o ideal, não vai funcionar. E é isso. Vamos pensar em outras possibilidades, vamos pensar em outras formas para a gente poder conseguir alcançar essas crianças. Uma outra pergunta foi a seguinte: vocês usam algum livro com as crianças do projeto para as lições bíblicas? Eu acho que ela pergunta assim no sentido de algum material, né? Não, a gente não usa ali na Tarde Alegre, né? A gente, nos últimos meses, o que a gente estava fazendo? A gente estava pensando em temas para o mês. Então, por exemplo, a gente passou pelo mês das mães e a gente, todos os sábados daquele mês, a gente contou uma história sobre uma mãe da Bíblia. Então, a gente falou sobre Ana, a gente falou sobre... Agora me fugiu. Todas as mães, gente. A gente falou sobre Ana, a gente falou sobre Joquebede, a gente falou sobre várias mães da Bíblia. Então, pra gente ter uma linha, sabe? Um norte, assim, na nossa mente. A gente já passou pelo plano da salvação, então, cada sábado a gente falava sobre um ponto do plano da salvação. Já teve uma jornada que a gente fez sobre os milagres de Jesus. Então, a gente foi fazendo assim, sabe? A gente cria um plano e dentro desse plano a gente vai estrutura, né, as histórias que a gente vai querer contar para as crianças, ou às vezes não histórias necessariamente, mas a gente já falou sobre o perdão, já falamos sobre algumas virtudes, assim, fruto, né, do Espírito também, a gente já falou. Então, enfim, a gente traça, assim, essas jornadas e aí a gente divide os temas e quem que vai ficar responsável por dar cada lição nos respectivos sábados. E é assim que a gente tem feito e tem funcionado. A gente não tem sentido necessidade de ter um livro, uma revista ou algo assim do tipo, mas a gente vai pra Bíblia e conta a história que tá lá na Palavra de Deus. E tem sido muito bom, tem sido muito frutífero e tem funcionado pra gente. Pode ser que aí funcione, talvez você precise, se você prefira, né, ter algum material. Eu sei que tem muitos materiais aí disponíveis, mas pra gente tem funcionado sem, e é isso. Uma outra pergunta que eu recebi aqui foi a seguinte: como ouvir a voz de Deus? Gente, eu gosto muito dessa pergunta, sabia? Porque eu gosto muito de falar sobre isso. Gente, é muito simples, até pegar aqui, mas não tô com a Bíblia por perto. É muito simples. Abra a Bíblia. Eu sei que pode parecer assim muito... ai, nossa, não, mas eu sei que... Alguém vai falar, né? Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas eu queria ouvir a voz de Deus mais direcionado, mais específico. Mas assim, gente, a forma mais eficaz de nós ouvirmos a voz de Deus é tendo contato com a palavra de Deus, porque foi por ali que ele decidiu se comunicar conosco, foi por ali que ele deixou os seus princípios, as suas principais orientações, as orientações que nós realmente precisamos para tomar boas decisões, para sermos pessoas sábias, né, segundo a sabedoria do Senhor. Então, a palavra de Deus é o nosso guia de fé, é a nossa regra de prática. Então, assim, se nós estivermos ali nos alimentando dela, se nós tivermos contato com ela, nós não precisaremos de revelações especiais, nós não precisaremos de nada muito mirabolante, porque nós temos tudo ali. Deus escolheu se revelar através da Bíblia para nós. Então, se nós, de fato, acredito que se a gente se debruçasse de fato na palavra de Deus, buscando ali nela nosso contentamento, né, a nossa felicidade, enfim, assim, nos princípios que ela nos dá, né, que tudo leva para Jesus, para a cruz, a gente não ia ficar sentindo necessidade de ter tantas revelações, né, tantos direcionamentos específicos, porque muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus para ter direcionamentos específicos sobre a nossa vida em relação a decisões que nós precisamos tomar.
a decisões que eu e você precisa tomar, com base ali, ó, na sabedoria que tá na palavra. Mas às vezes a gente não quer ter essa responsabilidade, a gente não quer estar nessa posição. Porque e se a gente errar, né? Aí a gente quer ouvir de Deus, porque se a gente errar, a gente bota a culpa em Deus. Que é muitas vezes o que as pessoas fazem. Eu falei rindo assim, mas é a verdade. Muitas pessoas querem ouvir um direcionamento de Deus, querem, né, buscar tanto, não, eu quero ver, meu Deus, me dá um sinal, me dá isso, me dá aquilo. Por quê? Elas não querem se responsabilizar pelas decisões delas. Então, eu acho assim, quer ouvir a voz de Deus? Abre a palavra de Deus. Tem uma frase muito icônica do, do nosso pastor, né, reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz, quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. E eu acredito muito nisso, gente. Eu acredito muito nisso. E é isso, eu me apego na palavra. Eu creio sim que Deus pode nos dar, às vezes, um direcionamento específico. Eu creio que Deus pode nos direcionar. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele vai trabalhar nos nossos corações. Muitas vezes vai nos dar, sim, direcionamentos. Mas tudo com base na palavra de Deus. E a gente precisa... Quando a gente não tem esses direcionamentos, a gente não pode agir como se a gente não tivesse direcionamento algum. Porque a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia nas nossas mãos. Então, vamos estar lendo a palavra de Deus. Uma outra pergunta aqui que eu recebi foi a seguinte: em sua opinião, o que é mais eficaz para a evangelização? Olha, o que eu mais acho eficaz na evangelização é relacionamento. Vida na vida, sabe? Você estar perto das pessoas, você construir relação de intimidade realmente com as pessoas, de proximidade, de confiança, para aí sim você compartilhar o evangelho. Porque muitas vezes o que a gente conhece por evangelismo é o quê? É você sair com folhetinhos na rua, entregar para as pessoas, falar um Deus abençoe, volta para sua casa e é isso, fiz o evangelismo, hoje eu fui pro evangelismo. Eu não tô dizendo que essas coisas a gente não deva fazer. Eu acho que cada contexto você tem que analisar e ver o que é mais eficaz no seu contexto. Aqui no Rio Grande do Sul, se eu sair entregando papelzinho na rua para as pessoas, assim, a pessoa pode ser que ela nem pegue o papel, ela pode ser que me olhe de cara feia. E, enfim, porque é o contexto, entende? As pessoas, elas são muito mais desconfiadas, elas têm muitas vezes resistência de abrir a porta da casa delas, de abrir o coração delas pra você. Então, o que eu tenho mais visto nesse tempo aqui é realmente o relacionamento, gente. Você tá perto das pessoas, você se interessar pela pessoa, por estar perto, na rotina dela, de conversar com ela, de ouvir o que ela tem a dizer, de caminhar junto, sabe? E a partir daquilo, você vai tendo oportunidade de compartilhar o evangelho, às vezes oportunidade de dar um estudo bíblico. A gente já teve muitas situações assim, que a gente tava caminhando com a pessoa ali toda semana, né? Sei lá, vai passando na rua, vai dando um bom dia, vai conversando, vai se interessando, perguntando alguma coisa. Aos poucos você vai tendo mais intimidade. E aí, às vezes surge uma oportunidade, às vezes a pessoa começa a abrir o coração sobre algo que você tem a oportunidade de falar do evangelho, falar da mensagem de Jesus. Então, eu percebo muito isso, sabe? Da gente estar perto das pessoas, da gente tentar se integrar na vida da pessoa e a partir daquilo ali vai surgindo oportunidades. Isso eu não tô querendo dizer que a gente não vai evangelizar, tipo, falar de Jesus, assim, numa oportunidade muito específica. Por exemplo, você tá na rua, surgiu alguém ali que você, sei lá, você tá vendo uma oportunidade de falar de Jesus, a pessoa tá falando, você nem conhece aquela pessoa. Não vou falar, porque eu teria que ali ter um relacionamento e tudo mais. Não, né, gente? Você talvez nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida. Então, se Deus tá te dando uma oportunidade ali, compartilha, fala do amor de Deus, fala da mensagem da cruz. A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Mas eu acho que, via de regra, assim, pelo menos, isso eu acho que também é uma... Eu acredito que isso funcione muito bem, isso que eu tô falando dos relacionamentos, mas eu acho que isso funciona muito também comigo, assim, pro meu perfil, sabe? O meu perfil missionário, vamos dizer assim, eu me sinto muito mais confortável e à vontade de fazer dessa forma, sabe?
às vezes eu sou um pouco mais tímida, no sentido assim, de abordar as pessoas pra falar. Eu tenho um pouco de dificuldade, né? Não é nem resistência com essa prática, mas é de dificuldade mesmo de abordar as pessoas. Às vezes eu sinto que eu tô sendo indelicada, que eu tô sendo chata, sabe? Então eu tenho muito medo de não ser chata. No sentido, não é nem chata em relação às pessoas acharem da mensagem do evangelho, sabe? O que elas estão achando do que eu vou falar. Mas no sentido de estar atrapalhando mesmo, gente, as pessoas. Às vezes crente é muito chato. E é verdade, às vezes a gente é muito chato, muito inconveniente. Então, e isso acaba nos fechando muitas portas que a gente teria de compartilhar da mensagem. Então, eu acho que a gente pode sim agir de uma forma mais amigável. E, claro, né, se a gente vê uma oportunidade ali, aproveite essa oportunidade e fale de Jesus. Ó, eu tenho mais duas perguntas aqui que elas meio que se complementam, né? Mas é uma pergunta bem difícil. Eu tava aqui pensando, meu Deus, como. Tava pensando que resposta eu daria pra essa pergunta, que é a seguinte: qual o maior desafio no campo missionário? E a outra pergunta é qual que seria a parte mais fácil, né, do campo. Eu vou responder primeiro qual que é o maior desafio, na minha opinião, na minha experiência, né, gente? Enfim, no que eu vivi nesses 3 anos. Eu acho que pra mim, um dos maiores desafios que eu tive foi me deparar comigo mesma. No sentido de me deparar com quem eu realmente sou, sabe? Com o meu pecado, com o meu orgulho. Como muitas vezes eu acho que as coisas podem funcionar com a força das minhas mãos, porque aqui muitas vezes a gente se pega fazendo muitas estratégias, pensando em muitas coisas pra gente aplicar no campo. E muitas vezes a gente vê que as coisas não funcionam como a gente quer. Na verdade, na maioria das vezes, eu acho que um dos maiores desafios foi aprender, e não que eu tenha aprendido isso totalmente ainda, acho que eu vou aprender isso lá só pro final da minha vida, né? A gente vai constantemente aprendendo a depender de Deus, porque as coisas não dependem de nós, elas dependem unicamente do Senhor. Eu digo isso porque isso não nos exime da nossa responsabilidade que a gente tem de trabalhar, né? Da gente não se deixar levar pela preguiça, pela procrastinação, que é uma dificuldade também. O nosso contexto missionário aqui, a gente tem uma certa flexibilidade muito grande nos horários, enfim. Então, a gente precisa ter disciplina ali, constância, né? Pra conseguir continuar fazendo o que precisa ser feito. E só que o resultado, vamos dizer assim, os frutos, por mais que eles estejam se ligados com o quanto que a gente faz, né? Porque se a gente não fizer nada, tipo, pode ser que aconteça porque Deus é soberano. Mas assim, a gente tá aqui pra trabalhar, vamos dizer assim, né? Então, só que não quer dizer que eu vou trabalhar muito, que eu vou fazer muito, que as coisas vão acontecer da forma e na rapidez como eu quero, entende? Porque o controle está sobre o Senhor. Ele é o dono da obra e as coisas vão acontecer conforme Ele quer. Então, isso não tô falando, gente, pra justificar, assim, os fracassos, entende? Porque tem muitas coisas boas acontecendo hoje no campo onde eu estou, mas ainda assim, talvez muitas coisas eu gostaria do meu coração que tivessem sido diferentes. Mas Deus fez da forma como Ele quis. E Ele tem feito desde então. Então eu acho que um dos maiores desafios é aprender a depender de Deus. A depender nos momentos ruins, nos momentos bons, em tudo, sabe? Porque a gente vê que a gente não é nada. Que a gente não é nada. Tudo que a gente possa pensar em fazer, tudo que a gente buscar fazer, se não tiver debaixo da dependência de Deus, não acontece nada, gente. Sério. Eu falo assim, mas é uma pura verdade. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais. Eu vou nem falar que o maior desafio foi, tipo assim, a resistência das pessoas, o quanto as pessoas são fechadas. Gente, porque eu acho assim, quando a gente vem, a gente tá ali, a gente começa a se integrar na cultura do lugar e tudo mais, a gente começa até meio que se adaptar um pouco a essa realidade e essas coisas param de ser até tão estranhas, sabe, aos nossos olhos. Então, muitas dificuldades que eu tive no começo de lidar com uma outra cultura, de lidar com tantas coisas, hoje não são mais um problema pra mim. Foi algo que foi no começo, mas depois eu me acostumei, aquilo ali virou parte da minha rotina.
Agora, aprender a descansar sempre em Deus, aprender a confiar sempre em Deus, mesmo quando as coisas não acontecem quando a gente gostaria, é um dos maiores desafios. E eu sei que, você pode falar, isso aí não é um desafio só do campo missionário. Realmente não é, gente, é um desafio nosso da nossa vida cristã, da nossa jornada com Deus. Porque a gente sempre tem essa tendência, né, de olhar para nós mesmos e buscar fazer as coisas, achar que as coisas acontecem segundo os nossos esforços, mas nem sempre, gente, nem sempre. E a outra pergunta era, né, o que é pra mim a parte mais fácil do campo missionário? Olha, gente, não sei essa pergunta, não sei se tem algo fácil, né, mas algo muito bom que eu amei nesses 3 anos aqui de campo missionário no Rio Grande do Sul foi a cultura, gente. Muita gente fala, assim, né, do gaúcho, enfim. Mas, assim, gente, a cultura desse lugar é muito boa. Eu gosto muito, né, do chimarrão, do churrasco. Gente, pensa que parte difícil é você ser missionário no Rio Grande do Sul, ter que ficar comendo churrasco. Sério, assim, a comida aqui é muito boa, tudo, assim, essa questão da cultura, o clima pra mim, eu gosto. O frio, assim, tem dias que é complicado, assim, pra você levantar, pra você ir pra academia, mas eu gosto muito do frio. Então, assim, essa parte cultural, essa parte foi muito boa pra mim, porque eu vi que a cultura, ela não é um impedimento pra expansão do evangelho. Na verdade, ela pode ser uma oportunidade. E quando a gente abraça a cultura do lugar que a gente tá, quando a gente olha com esses olhos de amor, de carinho, né, pra essa cultura, as pessoas, elas começam a admirar, vamos supor, porque o gaúcho, ele é muito apegado à cultura. Então, se chega alguém de fora que gosta também da cultura dele, ele fala, tem alguma coisa diferente ali. E aí, muitas portas, às vezes, até se abrem mesmo, né? O fato de tomar o chimarrão, de você estar ali contemplando realmente a beleza desse estado. Então, isso eu acho que foi uma das coisas muito boas que eu vivenciei nesse período. E que eu realmente quero levar comigo, assim. O chimarrão é algo que eu vou levar comigo. Independentemente de onde estiver, se for aqui no Rio Grande do Sul ou não. Eu quero levar isso porque é muito bom, gente, muito bom. E é isso, gente. Essas foram as perguntas que eu tinha pra responder aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco, de entender um pouco mais, né, da minha realidade aqui, dos nossos desafios, das ferramentas e estratégias, né, que a gente tem utilizado aqui. Espero que isso também possa ser útil de alguma forma pra você aí na sua igreja. Eu tô aqui no campo missionário, gente, mas missão, campo missionário é algo que é em todo lugar. Se você é um cristão, você está num campo missionário. Se você é um cristão, Deus te chamou para uma missão. Então, obedeça esse chamado, responda esse chamado, fale do amor de Jesus aonde você está. Tem pessoas aí precisando, sedentas do amor de Jesus, que muitas vezes estão caminhando para o inferno e você está aí do lado sem fazer nada. Então, não espere ter que ir um missionário aí para sua cidade, para sua igreja, para poder fazer aquilo que você podia estar fazendo. Então, eu falo isso para finalizar esse vídeo, porque muitas vezes a gente acha que missionário é só aquele que vai para outro lugar, né? Que é só ele que tem a responsabilidade de falar do amor de Deus. E não, você também tem. Você também tem essa responsabilidade, você também tem esse dever, porque você recebeu Cristo no seu coração, você tem Jesus aí dentro de você e ele nos chama a compartilhar dessa mensagem com todos que estão ao nosso redor, seja através das nossas vidas, dos nossos testemunhos, mas com palavras também. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí pra poder ajudar o canal, esse canal que está começando. E comenta aqui embaixo também. Se você tem alguma outra dúvida, eu posso responder aqui nos comentários. E se você tem alguma experiência aí em relação à missão, a campo missionário, que você gostaria de compartilhar também aqui pra gente poder abençoar a vida dos outros. E é isso, não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Deus abençoe.